Vamos ler 2 versos. Livro de Jó, capítulo 42, verso de número 5 em diante. Aleluia. Quem achou diz amém? Amém. A palavra de Deus nos diz o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu vou repetir esses 2 versos para que você grave bem essa mensagem. Aqui é Jó declarando para Deus algo. Ele diz para o Senhor o seguinte: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, te contemplam. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós vamos falar sobre o tema central da Bíblia no quesito salvação. Você já deve ter lido a Bíblia, já deve ter lido o livro de Gênesis, ou Apocalipse, ou ela toda. E você vai notar um tema central em toda a palavra de Deus, desde o Éden, que é Deus querendo se relacionar com o homem. Você vai ver Deus buscando essa intimidade com o ser humano. E mesmo quando o homem cai, no caso de Adão e Eva, quando eles comam do fruto proibido, e eles negligenciam tudo aquilo que Deus fala, e Deus os expulsa do jardim, ainda assim Deus não desiste desse relacionamento. Deus continua insistindo na vida dos homens. Deus continua nos dando, nos procurando, nos oferecendo algo que não temos condição alguma de ter por conta própria. Uma certa vez o saudoso pastor Billy Graham, em uma das grandes universidades, quando ele estava lecionando, ele foi questionado por uma série de doutores sobre a salvação. Billy Graham, como todo mundo sabe, foi um dos maiores pregadores do nosso século atual, já faleceu há pouco tempo, mas ele deixou um grande legado. E naquele dia os alunos questionaram Billy Graham sobre salvação. Eles disseram: Billy Graham, então quer dizer que para o homem ser salvo, Jesus veio, se entregou por nós, e se a gente crê em Jesus e entregar a vida, a gente está salvo? Isso é algo muito simples. Isso é só isso mesmo, Billy Graham, que você tem a nos dizer. Nós queremos que você nos explique de forma profunda o plano da salvação, porque nós somos estudados e nós queremos compreender melhor. E Billy Graham, olhando para aquela turma, homens que estudavam em Harvard e outras instituições dos Estados Unidos, homens letrados, Billy Graham disse para eles o seguinte: eu vou explicar para vocês da forma mais simples que existe, para que vocês não saiam daqui dizendo que não sabem qual é o plano da salvação. E Billy Graham disse para aquele homem o seguinte: o plano da salvação é basicamente como um ser humano e uma formiga. É basicamente isso. E aqueles homens ficaram olhando para Billy Graham: como assim? Como homem e uma formiga? Eu vou explicar para vocês. Se eu, como homem, falar com a formiga, ela vai compreender o que eu estou dizendo? A classe inteira disse não. Se eu, como homem, der uma ordem para a formiga vai compreender? E a classe inteira disse: não tem como compreender. E Billy Graham disse: foi isso que aconteceu com a humanidade. Deus se relacionava com o homem no jardim do Éden. Todas as tardes Deus visitava o homem face a face. Deus tinha intimidade com o homem. Deus se relacionava, conversava com o homem. Mas o homem quebrou essa aliança. E quando o homem quebra essa aliança, Deus agora vem falando com o homem através dos seus milagres, das suas maravilhas e das suas grandes e poderosas operações miraculosas que Deus vem fazendo na Bíblia. Você vai ver Deus abrindo o mar vermelho, você vai ver Deus mandando codornizes, você vai ver Deus trazendo maná para a nação de Israel, você vai ver Deus fazendo com que a rocha brote água, você vai vendo Deus fazer com que rios que tinham água amargosa agora passem a ser doce. Você vai ver uma série de milagres. Mas o homem não compreendia, o homem não conseguia entender o que Deus realmente queria falar com ele. O homem não tinha condição alguma de se conectar com Deus genuinamente. E Billy Graham fala para aquela turma que a formiga estava com um grande peso sobre ela. E Deus vinha dando sinais. O homem vinha dando sinais à formiga. E a formiga não compreendia. A formiga estava andando com um grande peso, andando para um abismo, quase se destruindo, e não compreendia que Deus estava dizendo assim: ei, não vá por aí, não ande por esse caminho, você vai se autodestruir, você vai morrer. Mas a formiga não
E o que é que Deus fez? Formiga entende o que formiga fala, sim ou não? Deus se transforma na formiga. Pastor, Billy Graham provou na Bíblia e eu provo hoje. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2 que Jesus não usurpou ser igual a Deus. Antes, ele se esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de homem, e em semelhança de homem, ele sofreu tudo até a morte, em obediência ao seu Pai, morte de cruz. O peso que a formiga carregava, irmãos, era 3 vezes maior que ela. Uma formiga, se você for estudar, ela consegue carregar até 3 vezes mais o peso do seu próprio corpo. Que peso era esse que nós estávamos carregando como formigas? O pecado. Aí Deus se faz homem, desce à terra, se transforma em formiga. Basicamente a explicação de Billy Graham para aqueles homens naquela noite era essa. Aí Deus chega como formiga, perto da outra formiga e diz: ei, me dá esse peso para mim, eu carrego com você. A direção que você está carregando esse peso é errada, me siga. Eu tenho condição de carregar esse peso por você. Agora me siga, que eu vou lhe levar para um caminho de paz. Então, Deus, que quer nos conectar com Ele, ter intimidade comigo e com você, eu quero que você entenda uma coisa. O desejo de Deus hoje para a sua vida é ter intimidade com você. O desejo de Deus para a minha vida é Ele ter intimidade, amizade, relacionamento comigo. E às vezes não percebemos isso. Olha o que Jó está dizendo aqui no texto que eu li. Antes eu só ouvia falar de ti, agora os meus olhos te veem. Alguém que só ouvia para alguém que já vê. O que é que mudou aí? Relacionamento, intimidade. Antes já só ouvia falar de quem era Deus, agora já está dizendo: agora eu provo de quem Ele é. A diferença toda para as igrejas do mundo, para as pessoas que dizem servir a Deus, é uma só aqui na terra: aqueles que têm intimidade com Ele e aqueles que não têm. Se você pegar o livro de Malaquias, no último capítulo do livro, Malaquias vai dizer assim: que naquele grande dia veremos a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Malaquias está dizendo: sabe o que é para nós? Daqueles que têm intimidade com Deus e daqueles que não têm intimidade com Deus, daqueles que amam a presença de Deus e daqueles que não amam essa presença. Você já viu o que o salmista disse? Falando sobre uma comparação com a corça, o salmista vai dizer assim: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma, Senhor, tem sede de ti. O problema nosso, irmãos, é que o mundo está nos enchendo, e quem está cheio pelo mundo não tem mais sede nem fome de Deus. Por isso que você troca Deus pelo seu celular, por isso que você troca Deus pelos jogos, por isso que você troca Deus por uma novela, por isso que você troca Deus por passar uma noite numa esquina, por isso que você troca Deus por momentos, por isso que eu e você trocamos Deus por coisas fúteis, coisas que são incomparáveis. Aleluia. Sabe o que é que Deus quer ser nosso? E é que já foi cantado hoje? Nosso amigo. Um amigo que tem intimidade conosco. Se você pegar a sua Bíblia no livro de João, no Evangelho que Jesus escreveu segundo João, no capítulo 15, você vai encontrar algo maravilhoso lá. Jesus vai dizer assim: o verdadeiro amigo é aquele que tem coragem de se entregar pelo outro. Falando dele próprio, Jesus estava dizendo ali: eu sou o verdadeiro amigo. Aí Jesus vai colocar um padrão no versículo 6 assim: olha, para que vocês sejam meus amigos, vocês têm que obedecer as minhas palavras. Jesus estabelece um padrão de amizade, de relacionamento com Ele. Jesus estabelece um padrão para que eu possa ter Ele como amigo em minha vida. Há um padrão. Não pense que para ser amigo de Jesus é todo mundo que vai chegar e vai querer e vai ser. Não. Jesus deixa claro: são aqueles que obedecem a minha palavra. Esses são meus amigos. Está
Está muito fácil ter a sua amizade e a minha, né? Está muito fácil trocar a amizade de Deus por outras amizades por aí fora, por coisas, por objetos, por situações. Mas quem tem Jesus como verdadeiro amigo, irmão, ele não troca seu momento de intimidade com Deus por nada. Ele prioriza aquilo que Deus priorizaria. Eu quero lhe dizer uma coisa. Jesus, quando diz assim, aquele que vai ser meu amigo, vai ser aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Jesus está dizendo o seguinte: se você realmente me quer na sua vida como seu conselheiro, como seu amigo, como seu advogado, como foi dito aqui no Salmo 121, como seu protetor, como seu ajudador, como aquele que te vigia de noite e de dia, como aquele que te protege na tua saída e na tua entrada, há um padrão. Você tem que obedecer a mim. Você já viu esse tipo de amizade? Por aí afora? Que as pessoas dizem assim: se você quiser ser meu amigo, tem que fazer isso. Você já ouviu alguma vez alguém dizer isso para você? Quando você era do mundo, ou hoje em dia, alguém chegar para você e dizer assim: eu pensava que o senhor era meu amigo, sempre querendo algo em troca seu? Deus quer algo em troca de você, mas é para o seu bem e para o meu. Sabe o que é? Que obedeçamos a sua palavra. Sabe por que Deus estabelece esse padrão? Porque esta palavra, quando é obedecida, ela nos dá fortaleza. A Bíblia vai dizer que o homem que ouve essa palavra e a pratica será semelhante a uma casa que foi construída sobre a rocha. Ela tem condição de permanecer firme. E aqui eu quero entrar no texto de Jó. Eu já vi muita gente pregar, eu já preguei, mas nunca parei para analisar o quanto Deus estava falando comigo sobre intimidade com Jó. Sabe por que Jó passou tudo isso e permaneceu firme? Porque Jó tinha intimidade com Deus. E olhe que a intimidade que Jó tinha com Deus não é como a que nós temos hoje. Ele disse no 42: eu só ouvia falar, mas eu tinha ele como o meu fundamento principal. Essa é a diferença. Irmãos, nós estamos no período da graça. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habita em nosso ser. Este amigo não está conosco só em momentos, ele está conosco 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias durante o ano todo, ano após ano. Ele vai continuar do nosso lado. Mas sabe o que está acontecendo comigo e com você? Eu vou deixar bem claro o que Deus quer falar com você, para você não sair daqui com dúvida. Vamos supor que você me convide para a sua casa. Eu vou lá na sua residência. E ao chegar na sua residência, você diz assim: pastor, senta aqui no sofá. Eu sento. Eu passo o dia inteiro sentado no sofá e você não fala nada comigo. Eu passo o dia inteiro sentado no sofá e você nem sequer senta do meu lado. Eu passo o dia inteiro na sua casa lá no sofá e nem sequer você me trata bem. Eu lhe pergunto: eu vou querer ir para a sua casa novamente? Sabe o que está acontecendo com a gente? Jesus está lá, nos esperando, de braços abertos, tendo todo o amor para nos dar, toda a sua graça para derramar sobre nossas vidas. Aquela presença tão gloriosa que nós sentimos às vezes em alguns momentos, Ele quer derramar de forma sobrenatural. Sabe por que não acontece mais isso em nossas vidas? E porque o amor esfria, a vontade de vir para o culto diminui, a gente não tem desejo de ler a Bíblia, de orar, nada daquilo. Sabe por quê? Porque nós estamos esquecendo o nosso amigo todos os dias. Nós só lembramos dele, parece, nos momentos de culto. Mas quando estamos na rua, se esquecemos que ele está do nosso lado. Quando estamos em casa com a nossa família, se esquecemos que ele está conosco. Quando estamos em meio a situações, parece que se esquecemos que Ele está ali do nosso lado, olhando tudo o que fazemos, vendo tudo o que falamos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: nunca se esquecer, e todas as vezes que você vivenciar isso, você lembrar: Jesus, Ele é um amigo que Ele está do seu lado todos os momentos da sua vida. Sabe aqueles momentos que você, com a sua própria boca, difama alguém?
Jesus está lá do teu lado, olhando para a sua cara. Por isso que a Bíblia diz que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Pequenas atitudes do nosso dia a dia, falas, ações, lugares que vamos, e Ele está do nosso lado olhando para nós, e não estamos percebendo o quanto Ele está triste conosco, o quanto Ele quer mudar a nossa vida, o quanto Ele tem algo muito melhor para as nossas histórias. Porque, irmãos, o que Jó vivencia, só de ouvir falar a Deus, não chegamos nem perto de passar por isso, e nós contemplamos todos os dias Jesus em nós. Nós contemplamos todos os dias Ele nos esperando, nos aguardando. Samuel Mariano lançou uma canção que muita gente viu como heresia, mas o fundamento central daquela canção fala grandes verdades. A canção diz que tudo que Deus queria era conversar comigo, e realmente há momentos que Deus quer falar conosco. Parece que nós colocamos um tampão em nossos ouvidos. Há momentos que Deus quer nos trazer e a gente fica igual aqueles cavalos ruins que o dono vai levando ele pelas rédeas e quer que ele vá para a direção direita e ele quer ir para a esquerda. O quanto, irmãos, nós somos negligentes com Deus. Eu vou lhe perguntar uma coisa e você vai responder do seu lugar. Se Deus desistir de você, Ele não te procurar mais, você vai procurar Ele? Você vai continuar servindo a Ele? Ou você só está aqui ainda porque Ele ainda não desistiu de você? Deus. Você já imaginou se Deus, a partir de agora, Ele dissesse: pronto, eu não vou mais insistir. Se Deus, a partir de agora, dissesse assim: tá bom, eu não vou mais lhe procurar, você iria procurar Deus? Pense aí. Será que eu iria procurar o Senhor? De verdade, eu não estou falando algo de momento, eu não estou falando daquele tipo de reza que os crentes fazem, não. Aquela que a gente se deita na cama toda noite ao acordar, diz obrigado Jesus e tchau e amém, e vive a vida como se nada tivesse acontecido. Eu não estou falando disso, não. Estou falando de intimidade real, de durante o seu dia você ter seu momento com Deus, de você se trancar e dizer: eu vou falar com meu Pai. Eu estou falando do seu momento pelas madrugadas que você coloca, porque quer o celular para despertar assim: hoje de madrugada eu vou ter um encontro com Ele. Eu estou falando de você e eu desejarmos Deus, pelo menos um pouco, porque Ele nos deseja muito. Deus nos deseja tanto, irmãos, Ele nos ama tanto, que Ele foi disposto a se entregar por nós na cruz. O amor de Deus por mim e por você, irmãos, é incomparável. É um privilégio ter a oportunidade de dizer assim: quer ser meu amigo? Por isso que a Bíblia diz que primeiro Ele nos amou. Por isso que a Bíblia diz que foi Ele que nos escolheu e não nós que o escolhemos. Por isso que a Bíblia prova para nós que tudo que acontece é porque Deus tem um plano estabelecido sobre nossas vidas. E esse plano, irmãos, é algo gracioso, maravilhoso, algo que não compreendemos. Como um Deus tão grande olha para um povo que não merece nada e diz assim: eu quero esse, eu quero essa, eu amo esse, eu amo esse, eu quero salvar esse, eu quero salvar essa, eu quero mudar a vida desse, eu quero mudar a vida dessa. Como é que um Deus tão grande, Ele olha para nós com este olhar de amor e misericórdia assim: eu decidi salvar você. A grande questão é: como estamos diante disso tudo? Como você está diante deste amor? Como você está diante de Deus que tem lhe buscado? O que já passa nos dá uma grande lição. Sabe quando foi que Jó ganhou mais intimidade com Deus? Sabe quando foi que Jó aumentou o seu nível de intimidade com o Senhor? Sabe quando foi que Jó disse assim: antes eu só ouvia falar, mas agora eu te vejo. Sabe quando foi que isso aconteceu? Depois de tudo que já passa. Por isso que a gente não compreende as lutas, as adversidades.
as lágrimas, a angústia, a ansiedade. A gente não compreende as afrontas, as humilhações. A gente não consegue compreender as perdas. Você acha que Jó compreendeu? Jó não compreendeu, irmãos. A Bíblia deixa claro que Jó não compreendeu o que estava acontecendo com ele. Jó perdeu tudo. Jó perdeu família, Jó perdeu bem, Jó perdeu saúde, Jó perdeu amizades, Jó perdeu fortuna, Jó perdeu a fama, Jó perdeu tudo. Ao ponto de Jó ficar sobre um monte de lixo e se coçar com um caco de telha, coberto de feridas da planta do pé até a goga da cabeça. Jó perdeu tudo. Jó não tinha nada e Jó não compreendia o porquê daquilo. Jó prova para nós que ele não compreendia. E todas as vezes que os amigos de Jó questionavam Jó, assim: Jó, você está passando por isso por conta disso. Jó, você está passando por isso por causa daquilo. Jó, você está passando por isso por causa daquilo outro. Todas as vezes Jó questionava, Jó argumentava: não pode ser por isso. Eu sou um homem íntegro. Não pode ser por isso. Eu não tenho negligenciado minha família. Não tem como ser por isso, porque eu tenho vivido uma vida de santidade com Deus. Jó tem argumentos para provar que Jó estava passando por aquilo e ele não entendia o porquê daquilo. Sabe quem entende o porquê de tudo isso? Deus. Deus entendia por que Jó passava por aquilo. Deus entende por que você passa por isso. Você talvez não compreenda agora. Eu também talvez não vou compreender as lutas, as turbulências e tudo aquilo que passamos. Agora não. Só que lá na frente, depois que Deus teve um encontro com Jó, Jó começa a questionar e Deus tem um encontro com Jó, faz algumas perguntas a Jó. Lá no 42 Jó diz assim: bem sei eu que tudo tu podes e que nenhum dos teus planos ou propósitos podem ser impedidos. Jó, depois que passa por tudo, aí Jó entende e diz: antes os meus ouvidos só ouviam, agora os meus olhos te veem. Agora, Deus, eu te conheço. Agora eu sei o porquê. Agora eu entendi o que o Senhor queria de mim. Aí Jó vai dizer assim: por isso eu me abomino no pó e na cinza. Já estava querendo dizer: Senhor, esse tempo todo o Senhor me buscando e eu correndo. Esse tempo todo o Senhor mostrando para mim que me ama e que me conhece, e eu não te conhecia, mas agora eu te conheço. Agora eu sei, Senhor, quem tu és. Aí eu imagino, sabe o quê? Porque isso aqui Jó declara para Deus. E Jó diz assim: agora eu, Senhor, me abomino. Eu me abomino no pó e na cinza. Era como se Jó se ajoelhasse no chão, pegasse todas as cinzas do lixo que ele estava, jogasse sobre a sua cabeça: Senhor, eu não sou digno. Eu me abomino. Eu me arrependo. Eu não conseguia compreender, mas agora eu compreendo. O problema nosso, irmãos, é que nós olhamos para as lutas, para as dificuldades, para os problemas difíceis, para a vida conturbada, para tudo que está acontecendo, que é como uma bola de neve, e não conseguimos ver que é Deus que está trazendo isso tudo, para que a gente seja dependente dEle, para que a gente o conheça verdadeiramente e tenha intimidade com Ele genuína. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Não podemos trocar a amizade de Deus com nada. Aleluia. Agora a pergunta que eu lhe faço é: quais são os argumentos que temos dentro de uma palavra como essa? O que é que você vai argumentar? Pastor, é porque eu não tenho tempo. O homem mais ocupado da Bíblia era Jesus. E você vai ver Jesus orando no monte, no deserto, sozinho no meio das pastagens. E ele não perdeu a intimidade com o Pai dele por nada.
E um detalhe muito importante para você entender é que todas as vezes que nós buscamos intimidade com Deus, vai se levantar um monte de pessoas para nos atrapalhar. Lembra de Jesus no deserto? O diabo diz algo para Jesus que eu fico imaginando a ousadia do diabo falar aquilo para o Filho de Deus. Se ele teve aquela ousadia de dizer isso para Jesus, o que é que ele está fazendo com você e comigo hoje? Deus tinha acabado de dizer em alto e bom som no Jordão, quando Jesus desce as águas com João Batista, quando Jesus vai subindo das águas, o Espírito Santo vem pairando como que uma pomba. Não era uma pomba, era parecido, algo simbólico. E a Bíblia diz que a voz de Deus dos altos céus dá um brado e diz: este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Foi isso que Deus disse. A voz de Deus é inconfundível? Sim. Se Deus falar, é porque é. Deus não mente. Deus não volta atrás da sua palavra. Mas a Bíblia diz que quando Jesus é batizado, o Espírito Santo leva Jesus para onde? O deserto. Chegando no deserto, o que é que acontece lá? A primeira coisa que o diabo faz com Jesus é assim, ó. O diabo chega: se tu és o Filho de Deus, o Pai acabou de dizer que Ele é o Filho de Deus e é amado pelo Pai, e que o Pai se agrada dele, mas o diabo ainda diz para Jesus: tu és o Filho de Deus? Tu és? Essa dúvida tem acontecido conosco, tem nos parado, tem tirado a nossa força da oração. Tem pessoas que estão até com medo de se aproximar de Deus para orar. Você é filho, você é filha. Aleluia. E o diabo diz: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E a resposta de Jesus é: nem só de pão viverá o homem. Está escrito isso, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O problema nosso, irmãos, é que a nossa intimidade está sendo destruída. E eu não falo só com Deus não, viu? Nossa intimidade da nossa família está sendo destruída. Você conversa aí com sua esposa? Você conversa aí com seu marido? Quando eu falo conversar, é conversar. É sentar, bater um papo, se abraçar, perguntar como é que está as coisas da vida. Sobre os dois. Estou falando de conversar sobre negócios, sobre pessoas, sobre vocês. Há conversa, há diálogo ainda? Você ainda conversa com seu filho? Ainda dá carinho nele, um abraço, um cheiro, ainda diz que o ama? A nossa intimidade está atrelada a tudo. Quanto mais intimidade, mais agradando a Deus estamos. A Bíblia diz que quando eu me aproximo, Ele se aproxima de mim. É natural, é envolvedor. O amor de Deus por nós, Ele vai nos envolvendo, irmãos. Por isso que a gente começa, quando é novo convertido, a orar 10 minutos e acha muito. Sim, pastor, eu passo 5 minutos, pastor, eu não tenho mais o que falar. Eu fico aperreado e eu não consigo orar. Só que chega um tempo na caminhada que você está orando 1 hora e você diz assim: pastor, eu passei 1 hora, nem eu estou acreditando que eu consegui. Passei 1 hora de joelho falando com o papai. E o que foi isso? Intimidade. Aleluia. Intimidade não é da noite para o dia. Você não conhece uma pessoa hoje e em 5 minutos você é o melhor amigo do mundo, sabe de tudo dela e ela sabe. Não! É com o passar do tempo que vamos conhecendo Jesus e sabendo o que Ele quer para nós e aquilo que Ele não quer. É com o passar do tempo na caminhada cristã que nós vamos melhorando. O problema é que nós vemos uma multidão de crentes velhos que não melhoram. Como assim não melhoram? Tem alguma coisa errada. A Bíblia diz que vamos crescendo de glória em glória, que vamos amadurecendo para virar um varão perfeito. A Bíblia fala que a cada caminhada, a cada passo de fé, nós melhoramos em Deus. E a gente olha para alguns cristãos já velhos e a gente não vê mudança alguma. O que está errado? É Deus ou ele? Há um fio desconectado, há algo que foi perdido, há intimidade perdida nisso, irmãos. Quem tem intimidade com Deus vai se parecer com Deus. Não vai ser perfeito, vai tropeçar, vai errar, vai pecar, vai falar o que não deve, muitas vezes vai acontecer muita coisa, mas ele vai se parecendo mais com Jesus. O cristão que você é hoje, ele é para ser muito melhor do que era ontem. Porque se ele está piorando, há algo errado aí. E vai estar na intimidade.
Sabe por que pessoas morrem de sede? Quem é que sabe responder essa pergunta? As pessoas morrem de sede por não tomar água. As pessoas morrem em Deus porque não buscam Ele. Somente isso. Quando você vê um crente dizendo assim, eu desisti, mas por quê? Aí ele vai dizer assim, por causa do irmão fulano, por causa do povo. O povo de lá é muito coisado. É por causa do pastor. É por causa... Não, está errado. Ninguém desiste de Deus por causa de pessoas. O problema é que nós já desistimos foi de Deus e queremos colocar pessoas para colocar como desculpas. Mas quem foi para a cruz por você? Quem foi que te deu um novo nome? Quem foi que escreveu teu nome no livro da vida? Quem foi que te deu perdão? Quem foi que te deu salvação? Então se é por causa dele, você e eu não podemos parar por nada. Foi Jesus. Ele se fez homem por nós, ele desceu, foi ao patíbulo da cruz, derramou o seu sangue precioso. Irmãos, o meu sangue não vale nada. Agora o de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus tem poder de perdoar todo o pecado. A Bíblia diz que o nome de Jesus tem toda a autoridade do mundo ao ponto de expulsar demônios. Pessoas serem curadas pelo nome de Jesus. E a Bíblia diz mais que é pelo nome de Jesus ao qual nós vamos ser salvos. Tudo que há em Jesus é para o nosso melhor. É para a nossa salvação. É para ter intimidade comigo e com você. Eu sei que você tem intimidade com todo mundo, mas a sua intimidade e a minha com Jesus tem que ser diferente. Eu sei que você tem intimidade com muitas pessoas, com a sua família, no seu trabalho, na sociedade, na igreja. Eu sei, mas a sua intimidade com Deus tem que estar acima de tudo. Você tem que amá-lo mais do que todos. Você tem que entender que Ele é o primeiro em sua vida e na minha. Que antes que eu tome uma atitude, que antes que eu faça algo, primeiro eu tenho que saber se está dentro da vontade dEle. Porque Ele é a minha prioridade. Antes de você perguntar ao seu marido se deve fazer tal coisa, comprar algo, pergunte a Deus. Que talvez nem com o seu marido você converse. Porque Deus já deu a resposta que vai ser a mesma dele. Sempre pergunte a Deus tudo. Porque só em Deus temos a certeza, a verdade, a convicção, a clareza das coisas. Somente em Deus, irmãos. Jesus fala sobre aqueles que amam Ele, querem ter intimidade e amizade, que querem se comprometer e andar com Ele, mas Ele também coloca outro padrão. Ele diz assim, olha, se você quiser me seguir, você tem que amar a mim mais do que a sua mãe. Tá bom, Jesus. Peraí, parei não. Se você quiser me seguir, você tem que amar a mim mais do que o seu pai. Tá certo. Se você quiser me seguir, você tem que amar a mim mais do que a sua esposa, mais do que o seu marido, mais do que o seu filho, mais do que qualquer familiar, mais do que qualquer coisa, objeto, fama, dinheiro, mais do que qualquer outra coisa no mundo. Você tem que amar a mim, aí você pode me seguir. Esse é o padrão. O que Deus quer de você é intimidade. Eu lhe pergunto, responda para Jesus. Que a gente diz assim, pastor, eu amo Jesus, né? Eu já vi tanto crente dizer, isso é lindo, no louvor, é uma coisa que derrete o coração, a gente chora. Hoje, nem estou falando de ontem, nem estou falando de amanhã, agora, hoje, é 8h50. Antes do culto, da manhã até antes do culto, você tirou pelo menos um tempinho para falar com Jesus hoje? Pergunta simples. Não se aperreie com isso não. Pergunta simples. Um tempinho de se trancar no quadro assim, eu vou falar um pouquinho com meu amigo. Coisa simples.
Perguntei só de hoje. E essa semana que passou. Se fôssemos ser aprovados pela nossa intimidade com Deus, como é que estaríamos agora? O que é que esse amigo diria para você? Que você é amigo dele ou que você é inimigo dele? Que você o ama ou que você o rejeita? Que você quer bem ou que você não está nem aí para o que ele pensa? Essa é a pergunta para você. Porque, irmão, nós servimos e entregamos a nossa vida para Ele. Se entregamos para Ele, como é que está a nossa intimidade, a nossa relação com Deus? Eu vejo alguns homens ou mulheres se desesperando, porque no relacionamento aconteceu uma coisa e cada um foi para um lado, ficou chateado, um negócio do outro. Você já parou para pensar que pode estar acontecendo isso com Jesus e você? Ele está chateado com você. E já fez assim para você há muito tempo, você nem percebeu. Mas por quê, pastor? Você se esqueceu dele. Você não o buscou. Você priorizou tudo menos a presença santa dele, irmãos. Nada dessa terra pode tomar todo o nosso tempo ao ponto de não termos mais intimidade com Deus. Nós temos tempo para trabalhar, temos tempo para se divertir, temos tempo para namorar, temos tempo para tudo. E o nosso tempo com Deus? O nosso tempo com Deus. Eu vou dizer uma coisa bem simples para você entender quando eu falo de tempo. Temos quantos cultos por semana? 3 cultos. Pastor, vou falar de culto. 3 cultos. No culto, o que a gente faz no culto? Estamos aqui para adorar a Deus e para buscar intimidade em Deus. Ouvir o que Deus tem para nós. Entregarmos o nosso melhor a Ele. É para isso que o culto vem. É para isso que você chegou aqui. Se juntar os 3 cultos, só vai dar 6 horas. Juntando os 3, só vai dar 6 horas de intimidade. Aqui eu não chamo isso aqui de intimidade, não. Isso aqui é um momento de adorar, de exaltar, de glorificar Deus. Intimidade é diferente. Intimidade é em casa. Intimidade é no seu dia a dia. Intimidade é com a sua vida com Deus, no altar de Deus, vivendo para Deus. Isso é intimidade. Aqui é o momento de estarmos juntos, de nos unirmos, de adorarmos. Mas intimidade genuína é no nosso dia a dia. Por que eu digo isso? Irmão, se está difícil a gente adorar a Deus em 2 horas aqui, vir só 3 vezes por semana nesse local para entregarmos o nosso melhor, e em casa, como é que está? Se aqui já está difícil, e lá em casa, como é que está? Na sua casa, como é que está? Pensa aí. Pastor, desse jeito vai aperrear, não é para aperrear mesmo. Se aqui, irmão, está difícil, e durante a semana, como é que está a sua vida com Deus? Se aqui está difícil de você conseguir chegar a um culto 3 vezes por semana, algo que é só 2 horas, de repente passa a hora, já está dando, falta 5 minutos para acabar. Como é que aqui já é difícil em casa? Que não temos ninguém para dizer assim, vai orar? Vai lá ler a Bíblia agora? Em casa tem? Aí é lá que a gente diz assim, ninguém precisa mandar eu orar. Eu já vou orar porque eu amo Ele. Ninguém precisa aqui mandar eu ler a Bíblia. Eu já estou lendo porque eu entendo que eu preciso compreender quem é Ele. É diferente, irmãos, em casa, porque é em casa que nós provamos quem somos em Deus. Aqui na igreja não. Tem crente tão lindo, cheiroso, bem vestido, umas Bíblias lindas. Eu vi já na minha vida umas Bíblias que só de você olhar para mim você fica encantado. A Bíblia é brilhosa, um negócio tão ilustrado, um negócio lindo. Você olha assim, rapaz, que negócio fantástico, que negócio maravilhoso. Aqueles que vocês, ao olhar, vocês dizem, rapaz, esse cara é muito crente. Na igreja, coisa mais faz do mundo. Eu quero ver lá na sua casa, lá no seu quarto, com a sua família. Lê aqui, todo mundo lê. Eu quero ver você ler a Bíblia em casa. Tirar um tempo para ler a Bíblia. Sentar e dizer, Senhor, eu quero ler a tua palavra. Eu quero que o Senhor me ensine. Eu quero ver em casa, sem alguém dizer assim no microfone, e agora vamos passar 20 minutos de oração. Não, aqui é muito bom. Eu quero ver lá quando ninguém manda em você. Eu quero passar o tempo que eu quiser com Deus em oração. Eu vou me trancar e ninguém me incomoda. Eu quero ver isso. É disso que Deus quer. Um povo que o busca, porque depende dele, porque sabe que ele é o amor, porque sabe que ele fez tudo por nós, e não por causa de alguém ou algo, não, porque eu quero buscá-lo.
Sabe qual é a coisa mais linda em um casal de apaixonados? Você já parou para entender por que Deus chama a igreja de noiva? Que Ele é o noivo? Sabe o que é mais lindo no casal de apaixonados? É que um vai buscando o outro. A moça envia mensagens, abraça, o busca. E o marido ou o noivo também faz do mesmo jeito. É um amor lindo no período de namoro, irmãos. Eu vivi isso, é algo fascinante. Na época tinha um negócio de 3 segundos que não cobrava o crédito. Eu ligava para a Lorena em 3 segundos e dizia, eu te amo. Aí desligava. Aí daqui a pouco ela ligava, eu atendia e dizia, eu também. Eu sei que coisa fantástica. 3 segundos, irmãos. Eu não sei se existe aquilo ainda, mas na época do meu namoro, no começo era algo fantástico. Eu passava o dia inteiro mandando mensagem, recebendo mensagem. Não faltava conversa. Não faltava conversa. Era um negócio que você pedia que o tempo parasse. Quando começava a dar 11 horas na casa delas, eu não acredito que já é 11 horas. E eu queria ficar mais e não podia. Eu morava longe, trabalhava no outro dia. Irmãos, no período de intimidade, de namoro, é algo maravilhoso. É a mesma fase do novo convertido. Quando você aceitou Jesus de verdade, irmãos, algo fenomenal aconteceu. Nós queríamos estar no matutino, queria ler a Bíblia o dia todinho, escutar louvor o dia todinho, o dia de culto era o primeiro a chegar, no horário certinho. Queria pedir uma oportunidade para falar de Jesus, para falar no microfone, para fazer algo. Quem não lembra disso? Deus, irmãos, Ele quer isso de novo com você e comigo. Sabe o que aconteceu para uma das igrejas lá do Apocalipse, que Deus escreve para elas? Ela tinha tudo. Aí diz assim, mas você perdeu o primeiro amor. Essa intimidade, esse amor, esse gostar de Deus, essa vontade de querer, de amá-lo, de estar em sua presença, de buscá-lo, de querer fazer a sua vontade. É disso que a Bíblia fala, é disso que Deus estava tratando Jó. E mostrando para todo mundo, para o diabo, para os demônios, para os seus amigos, para todo mundo que zombou dele. Alguém falou, está perdido, está desgraçado, acabou para Jó. Deus estava querendo passar uma mensagem ali central. A mensagem de Deus central para Jó era, eu tenho intimidade com ele, eu amo. E ele tem comigo. O que fez Jó não blasfemar, o que fez Jó não desistir, o que fez Jó continuar firme, porque ele ouviu falar de Deus. E só dele ouvir isso fez com que ele agarrasse na mão de Deus. Eu ouvi falar e sei que tu és bom. Eu ouvi falar. Aí ele começa a declarar muitas coisas no livro de Jó, que eu vou citar bem rapidamente os versículos. Olha o que é que Jó declara para os seus amigos no capítulo 19, verso 25 e diante. Jó diz assim, no meio do monturo de pó, sendo humilhado com caco de terra, se rasgando, os amigos acusando, Jó diz assim, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim, e que no final ele vai se levantar e julgar a minha causa. Aí ele finaliza no verso 26 dizendo assim, assim como ele é, eu o verei. Irmão, Jó no capítulo 13, verso de número 15, já faz uma declaração tremenda também. Já diz assim, ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó pegou na mão de um Deus que ele só ouviu falar e acreditou e disse, ele é o meu Deus e eu serei dele. E não tem ninguém, não tem nada que prove que ele me ama e que eu estou agarrado nele. E no final do capítulo de 42 de Jó, já deixa claro isso para nós. Antes, Deus, eu só ouvia falar, agora eu sei quem tu és. Antes o povo dizia que a água dessa igreja era uma água amarga, mas eu provei, é doce. Eu tomei dela, eu sei quem tu és, eu sei o que o Senhor quer para mim, eu sei o que o Senhor deseja para a minha vida. É disso que Deus fala. Se você entender isso, você vai entender a mensagem toda. Vamos ficar de pé.